Olá, vamos conversar um pouco agora sobre os processos de desenvolvimento ágil, né? São modelos de processos que estão cada vez mais em uso, são modelos iterativos e incrementais e que têm se adaptado bem à atualidade, à forma como se desenvolver, mas são metodologias que você precisa conhecer e dominar bem antes de implantar, né? O que acontece com a demanda de software hoje? Desenvolver software hoje é uma atividade que é cara, né? Custa dinheiro, é difícil, complexa, pela grandeza que é, pelo quanto o software abrangente pode ser, né? E arriscada, porque é um projeto que reúne um conjunto de recursos, né? Tempo, dinheiro, pessoas, materiais, e esses recursos são ser administrados ao longo do tempo. E eu tenho riscos, como todo projeto eu tenho riscos, né? Quais são os riscos que acontecem no processo de desenvolvimento mais comuns? Os gastos superam o orçamento, ou seja, dificuldade de fazer as projeções serem próximas da realidade, consumo de tempo superior ao previsto no cronograma, funcionalidades que não resolvem o problema do usuário por ele não ter participado, né, do processo de desenvolvimento de uma forma correta e adequada. Com isso, eu gero produto de baixa qualidade, tá certo? E muitas vezes os projetos são cancelados em função de uma ausência de uma análise de viabilidade e de uma identificação maior que ele poderia ou não chegar ao fim. Esses riscos são inerentes a todos os projetos, claro, quanto maiores os riscos, quanto menor os riscos diminuem. E os modelos tradicionais, que a gente vinha falando até então, eles não atendiam essa demanda. Então vieram os modelos iterativos incrementais para tentar melhorar isso, na medida em que eles entregavam ao longo do processo o software em parte e sempre melhorando e sempre refinando esse processo. Então, o desenvolvimento ágil é um modelo interativo incremental que foi idealizado por profissionais independentes, de mercado, que cresceram, né, desenvolvendo software dentro da metodologia tradicional, em cascata com retroalimentação e algumas variantes que foram propostas ao longo do caminho, mas eles só viam resultados efetivos de um trabalho realmente saindo bem, com qualidade, o usuário gostando, quando eles usavam meios que não eram aqueles preconizados pelos modelos tradicionais. Então, eles se reuniram, foram 17 pessoas na época, se reuniram e criaram alguns princípios, valores e alguns princípios sobre como desenvolver software com qualidade, né? E chegaram ao final com sucesso. E esses princípios, esses valores ficaram conhecidos pelo chamado Manifesto Ágil. E eles acreditam que esse tipo de desenvolvimento vai manter o custo de uma alteração do software, que é um custo elevado ao longo do processo, estável e perene, coisa que era problema dentro da tradicional. Então, essa imagem que aí está sendo exibida, ela mostra isso com bastante clareza. Eu tenho do lado direito pequeno a curva do custo de uma alteração ao longo de um processo tradicional. Lembrado? Processo incremental, em que eu não podia retroceder, depois veio a retroalimentação, mas de toda forma, se eu estivesse lá no finalzinho do processo e tivesse que voltar para incluir algum requisito, alterar alguma coisa, eu tinha todo o custo de refazer uma série de coisas. E isso crescia exponencialmente à medida em que o tempo andava. Já no modelo ágil, olha a curva como é que é. No início é um pouco mais barato, claro, depois vai ficando praticamente constante, né? Então isso deixa, em tese, de ser um problema. Mas para isso tem que aplicar. O que é a metodologia ágil, né? Metodologias criadas a partir desse manifesto ágil, lá em 2001, quando 17 pessoas do mercado se juntaram, o que eles entenderam que era interessante? Primeiro, indivíduos e interações mais indivíduos em interação entre eles do que processos e ferramentas, ou seja, valorizar mais as pessoas e a forma como elas trabalham em conjunto do que processos de desenvolvimento e ferramentas propriamente ditas, né? Dar mais valor a software em funcionamento do que documentação abrangente, ou seja, muito mais importante software funcionando e agradando do que você ter uma documentação vasta, enorme. Isso não quer dizer que é documentação zero, é documentação útil. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Quer dizer, vale muito mais a pena você mostrar para ele que está do lado dele, que quer ajudar, que quer participar, que quer fazer com que ele trabalhe bem, que é propriamente ficar negociando contratos, estabelecendo critérios, valores, coisas que demandam tempo, são importantes, não deixam de acontecer, mas não deve ter mais valor do que a interação com o cliente. E responder a mudanças mais que seguir um plano, ou seja, por mais que você planeje, se existem mudanças necessárias, responda a elas.
né? E depois você vê o planejamento, realinha o planejamento. Então, o manifesto dá muito mais valor a esse que eu chamei de itens à direita do que os itens à esquerda, tá certo? Embora não renegue nada disso. Então, nessa página que está sendo apontada nessa imagem aí, ó, www.manifestoagil.com.br, você vai ver esta telinha que está sendo apresentada, que tem todas as características do manifesto ágil. Então, tem ali tudo isso que eu falei, indivíduo e interações, software em funcionamento, colaboração em cliente, responder a mudanças, e tem embaixo ali um linkzinho com os princípios e os valores, né, listados aqui. Então, tem uns 5 valores. As pessoas precisam ter coragem para fazer o trabalho certo, foco e determinação no trabalho que tem que ser feito, comprometimento com os sprints, com as interações, com os prazos, com o trabalho, respeito entre os membros, principalmente ao cliente e ao produto, e a abertura, né, para poder fazer a coisa certa a qualquer momento, mesmo que à custa de mudanças. E aí tem 12 princípios que norteiam, né? Ou seja, nossa maior preocupação é priorizar a satisfação do cliente com entregas adiantadas e continuadas do software, aceitar mudanças de requisitos mesmo no fim, ou seja, em qualquer momento, desde que ela seja relevante, tá certo? Ou seja, essas mudanças são aceitas, entregar software funcionando com frequência, ou seja, é muito melhor você fazer, olha, eu vou te entregar produtos de mês em mês, que dá um mês, depois dá uma semana, depois dá 3 meses. Então, a regularidade com que as entregas são feitas é fundamental. Em geral, curtas também, né? Pessoas relacionadas a negócios, desenvolvedores, devem trabalhar em conjunto, stakeholders, a equipe, desenvolvimento, né? Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, mas criando o ambiente, toda a infraestrutura para que isso aconteça, né? A estrutura dada. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informação entre a equipe de desenvolvimento é através de conversa cara a cara. Por isso, eles preveem diariamente o que eles chamam de reunião em pé, que são o time de desenvolvimento reunido discutindo as dificuldades que teve no dia anterior, como eles podem superar isso e como é que está a integração entre eles e o objetivo daquela entrega que eles têm que fazer. Software funcional é a medida do progresso. Estou entregando... Como é que eu meço o progresso? Estou entregando o software? Estou. Contínua atenção à excelência técnica, tá certo? O crescimento promovido é um crescimento sustentável, ou seja, os patrocinadores, desenvolvedores, usuários devem ser capazes de manter indefinidamente, até o final do processo, passos constantes, né? Simplicidade, acima de tudo, qualidade técnica, melhoria sempre nas arquiteturas, em que as melhores arquiteturas, as melhores soluções emergem de times auto-organizados e motivados, né? E sempre está fazendo entrega do trabalho e refletindo sobre aquela entrega e como pode melhorar ou otimizar esse trabalho daqui para frente. O melhor dos exemplos dos métodos usados hoje em dia, que mais está sendo usado no mercado, interativo, incremental e ágil, é o Scrum. Então, o funcionamento do Scrum é mais ou menos assim. A gente tem a visão, que é a ideia principal, o planejamento inicial, os requisitos, os objetivos, a missão do sistema. A partir daí, a gente deriva o Product Backlog, que são todos os requisitos do sistema. E aí, o chamado sprint são as chamadas iterações. Em geral, elas acontecem de 2 a 4 semanas, né? Em geral, dependendo do tamanho do projeto. E o que é um sprint? O sprint ela vai conter todos os requisitos que vão entrar naquela iteração. E aí, a gente entra ali, isso chama-se Sprint Backlog. Então, o Sprint Backlog é um subconjunto do produto Backlog. E aí, o que acontece? Começa aquela iteração. Tem 10 funcionalidades, então você começa a desenvolver. Todo dia tem a reunião diária, né? Numa hora, em geral, fixa, como eu falei, rápido, em pé, sem muita formalidade, para trocas de experiências, revisão do que foi feito e como melhorar o futuro, né? E aí, ao final, eu tenho essa iteração fica pronta, eu tenho a revisão daquele sprint, onde a gente vai rever se realmente atingiu os objetivos todos antes da entrega, e tem uma retrospectiva, onde a gente avalia melhorias, como é que pode acertar mais, enfim, como é que pode melhorar efetivamente, e o produto é entregue, tá certo? Então, o que está de amarelo aí, ou seja, a visão, o planejamento do sprint, a revisão do sprint, a perspectiva do sprint, são o quê? São cerimônias que acontecem, são ações que acontecem ao longo do processo, né? Produto Backlog, Sprint Backlog e o Burn Down, que é um gráfico de evolução da iteração dos sprints, são o quê? São artefatos, são desenhos e controles que você gera, né, durante o processo, tá? Então, acredita-se que esse tipo de processo otimize bastante, né, o desenvolvimento. O time do Scrum é formado pelo Product Owner,
que é chama-se dono do produto, ele representa os stakeholders, o foco dele é garantir que ao longo de todo o processo esteja se construindo o produto correto, ele quem define os requisitos. O Scrum Team, que é o time de desenvolvimento, né, que produz o desenvolvimento, e o Scrum Master, que é o capitão, é o cara que faz a interação, que faz as coisas acontecerem, que faz com que as pessoas compreendam os valores e princípios do Scrum durante o desenvolvimento, né? Essa imagem que a Extra mostra que o Sprint Backlog, ou seja, aquilo que vai ser desenvolvido, as funcionalidades que vão ser desenvolvidas no sprint, é um subconjunto do produto Backlog, né? E que as tarefas de cada sprint são especificadas e realizadas ao longo do sprint. Enfim, é o modelo que preconiza a entrega paulatina, né? Temos também o XP e temos também o RUP, mas esses são os modelos mais relevantes. O Scrum é o modelo mais relevante que caracteriza as metodologias ágeis. Muito obrigado pela sua participação.